E você, já pensou em ter uma hortinha em casa, ou pelo menos um canto ali, um espaço, com vasos com seus temperos favoritos? Isso é bem possível e bem simples de fazer. E são essas dicas que eu vou dividir com você a partir de agora. Sentiu o cheiro do alecrim? Eu sou o Randall, sou jardineiro e também sou seu professor de jardinagem online. Por que a gente escolheu alguns temperos, e não alface, rúcula, como muita gente tem esse sonho de poder colher essas comidas na própria casa? Porque os temperos a gente consegue usar várias folhas, alguns galinhos, sem ter que eliminar a planta toda. Quando você vai colher um pé de alface, por exemplo, você acaba arrancando ele inteiro e abre um buraco ali no seu vaso. Então a gente achou que isso não ia ser legal e para a maioria das pessoas não é muito prático. Primeira coisa que você vai precisar para ter ali o seu canto de temperos em vasos, ou floreiras, desculpa o barulho que você deve estar ouvindo aí ao fundo, é que a gente está na loja em horário comercial e a vizinhança, assim como nós, também está trabalhando. Você vai precisar de um lugar que tenha pelo menos umas 4 horas de sol por dia e no restante do dia fique bem iluminado. Normalmente as pessoas escolhem um corredor. Se for num apartamento, numa varanda, numa área de serviço, o importante é ter esse sol e não ter muito vento. Já vou começar com uma dica aí bem bacana para você, caso o local escolhido, ou o único local que você tenha, seja uma corrente de vento. Você vai colocar separado, de preferência, o manjericão num vasinho, o alecrim em outro, pode ter um capim-cidreira em outro, e no meio, vamos supor que você colocou algumas plantinhas mais sensíveis, como salsinha e cebolinha, hortelã, que não gostam tanto assim de muito sol e muito vento. Você coloca as maiores nas pontas, elas vão fazer uma barreira de filtro de luz do sol e barreira de vento também. Então você já mata aí 2 coelhos com uma... É caixa d'água só que fala? Esqueci agora, cajadada. É uma forma de você criar ali um pequeno, como se fosse um pequeno ecossistema para ajudar as suas plantas a se desenvolverem melhor. Lembrando que na hora de colher esses temperos, você vai pegar pequenos pedaços ou pequenas folhas para poder usar nas suas receitas favoritas, até nos sucos, Quem não gosta de um suco de abacaxi com hortelã, por exemplo. A maioria dessas plantas você pode fazer muda por estacas. O processo correto chama estaquia. O que é isso? A gente tem inclusive vídeo aqui no canal, a chuvinha, tá precisando, aliás. A gente tem vídeo aqui ensinando como fazer mudas de temperos e outras plantas também por estaquia. Você vai escolher um pedaço firme e saudável da planta, no caso aqui da hortelã, Não pode ser aquela pontinha verde, aquela pontinha nova, ou pedaço danificado, que aí não vai dar certo. Vai pegar, você tem 2 opções, ou colocar diretamente na terra, ou como a minha estava aqui, na água, para esperar brotar um pouco de raízes e depois plantar. Qual que é a diferença? Se eu pegar essa hortelã e espetar diretamente na terra, é bem provável que essas folhas aqui da parte de baixo, as folhas mais antigas, comecem a amarelar e até secar. Começou a amarelar, você já retira. O importante é que a gente observe folhinhas novas surgindo aqui na parte de cima. Quando você faz esse processo colocando a estaca na água, normalmente não vai amarelar. Ela fica mais forte, mais resistente. Caso amarele é a mesma coisa, é só retirar as partes de baixo das folhinhas amareladas e observar a pontinha se está surgindo folhas novas. O mesmo vale para manjericão, alecrim, orégano, tudo que tem esse galinho mais semi-lenhoso, que lembra um pouco madeira. Aí você vai conseguir fazer facilmente as suas estacas. Só é mais difícil fazer isso, esse tipo de muda, por exemplo, com salsinha e cebolinha, que você pode fazer por divisão. A gente já ensinou também a fazer divisão de touceira com outras plantas. É só você pensar que esses processos com plantas, muda a planta, o processo é praticamente o mesmo. Muda de primavera por estaquia, é igual muda de manjericão, só mudou a planta. 2 ocasiões que você vai conseguir começar o seu vasinho, que eu já vou fazer o plantio para você ver o passo a passo. Quais são as 2 formas? Ou comprando uma muda dessa numa loja que nem a nossa aqui, a Vila Nina. As mudas vêm em saquinho. Eu vou te dar um macete bem legal para você ter mais sucesso na hora do plantio. Ou, como o Ralph acabou de mencionar, quando você vai fazer uma receita
que pede ali, né, entre a lista de ingredientes, folhas de manjericão. Se você não tem, olha a vantagem de ter o seu próprio vaso. Se você não tem as folhas de manjericão, você vai comprar um massinho, usar algumas folhas e descartar. Nessa hora, nesse maço, né, com galhos de manjericão ou de alecrim, se tiver esse galinho lenhoso, você consegue iniciar a sua muda desse jeito que eu falei. Vamos para o plantio? O que você vai precisar? Vasinho com furos, pode ser qualquer recipiente que você tenha aí, tá? Vou usar um vaso de plástico que a gente tem bastante aqui na loja. A mudinha, vou pegar aqui no chão, aliás, já peguei pedrinha para fazer a camada de drenagem, né, para a gente jogar aqui no fundo do vaso. Para encher de terra, vou usar a minha pazinha nova da Merax. A gente estava usando antes essa pazinha larga da Merax e agora eu ganhei, né? Chegou aqui pra gente essa nova. Olha que acabamento bacana, além que é muito resistente. A gente vai colocar aqui na descrição do vídeo o site da Merax, que você encontra as lojas físicas, né? Dentro do site tem o onde encontrar. Ali você encontra as lojas físicas e também as lojas online para você comprar os produtos da Merax. Vou encher, fazer uma caminha de terra aqui no meu vasinho e vou te dar o macete do plantio que eu prometi. A dica de ouro vem agora. Você vai rasgar o saquinho, ele já tem uma marca aqui, onde você vai fazer o rasgo. Olha como ele abre com facilidade. Essa dica vale para todo o plantio de mudas que você vai fazer, mudas que vieram desses saquinhos. Olha que vermelha essa terra. Ela só é usada realmente para o enraizamento da planta, dá para ver bem isso aqui. E a terra que a gente deseja e a planta ama é essa terra escura, bem mais rica em nutrientes. Vou até usar a mesa, fazer uma sujeirinha aqui, ó. Só de apertar levemente, eu vou descartar a parte da terra vermelha. Raízes. Só que eu preservo um miolo, né, um pequeno miolo aqui que está a parte principal das raízes. Não vou tirar, pelo amor de Deus, não me tira toda essa terra vermelha nessa hora. Centralizo no meu vasinho. Ó, dá até para usar as mãos para medir se está centralizado. E simplesmente vou completar com terra preta até a altura onde estava a outra terra vermelha. Isso gera muita dúvida também. Se quando a muda é muito pequena ou muito grande, a gente pode enterrar um pouco da planta ou colocar acima. Não. A gente sempre vai respeitar o mesmo nível que ela estava saindo da terra. Agora eu quero ver se você acompanha mesmo a gente. Acabei de plantar, qual a primeira coisa que a gente faz? Rega. Vou aproveitar a água que estava aqui no nosso enraizamento e faço a primeira rega em abundância. E depois, né, outra pergunta que a gente sempre recebe, como regar? A gente está aqui em Salto, interior de São Paulo, numa época de zero chuva e muito vento e tempo muito seco. Então, a gente rega praticamente todo dia. No início do plantio, você pode fazer essa rega todo dia. Se na sua região, ou quando você estiver assistindo esse vídeo, tiver um pouquinho mais fresco, dia sim, dia não. Quando você não souber exatamente o que é que você faz, vai tocar a terra. Olha como desceu rapidinho a água. Isso é importante. Vou tocar a terra, de preferência colocando um pouco do meu dedo. Se ele sair úmido com a terra grudada, eu não vou regar. Se ele sair sequinho, eu rego. Mas se você é aquela pessoa vaidosa, que adora cuidar da unha, diferente de mim, eu gosto de higiene, mas eu não ligo para a unha. Você pode fazer isso que eu fiz com um palitinho. Você pega o palito, vai espetar, um palito de churrasco já serve. Mesma coisa, se ele sair molhadinho com terra grudada, você pula o dia da rega. Se ele sai seco, você vai lá e capricha na rega. Agora eu guardei uma dica extra para quem gosta de manjericão. Adoro esse aroma do manjericão. Lembra muitas comidas. A dica é, manjericão deu flor, é muito bonitinho, o beija-flor adora, aliás é um ótimo polinizador, porém para sua planta encorpar
e ficar com as folhas largas, você vai cortar essas flores. Detalhe, se você tiver um canteiro ou você está aí numa cozinha de um restaurante, uma cozinha industrial, ou simplesmente quer ter muitas mudas, você vai fazer isso aqui, essa retirada, porque aqui tem muita semente. Aqui está misturado, tá? A semente que está sequinha, que é bom, com semente que já está verde, e vai espalhando. Com sorte, em pouco tempo, você vai ter algumas mudinhas de manjericão. Você pode presentear as pessoas que você mais gosta ou continuar consumindo e produzindo cada vez mais essa planta que é super aromática. Voltando, outra dica bacana e respondendo a muitas perguntas. Pode ser feito plantio de plantas diferentes no mesmo vaso? Algumas sim, outras de jeito nenhum, mas eu aconselho você a fazer cada uma no seu vasinho separado. Por quê? Algumas, as raízes são muito mais vigorosas do que outras, elas podem prejudicar o crescimento e até acabar matando outra planta, né, por querer e exigir mais nutrientes para ela. E como é o caso da hortelã, essa sim você vai de qualquer forma plantar ela separada. Da mesma forma que ela se espalha por cima como se fosse uma rasteira, soltando brotos e aumentando, por baixo a raiz dela vai super vigorosamente também com esse crescimento. Então essa sim vai danificar uma planta que tiver no mesmo vaso. Então faça o plantio separadamente. O que fica bonitinho e não tem problema plantar junto, por exemplo, o que é muito usado, salsinha e cebolinha. Aí você pode fazer um cultivo que vai economizar um pouco de espaço e vai ficar bonito e gostoso. Já estou aqui me sentindo quase um chefe de cozinha, né, com essas plantas maravilhosas. Com relação à adubação, eu te confesso que a gente não costuma fazer, porque essas plantas são muito rústicas e muito vigorosas. Se você quiser, se você perceber que depois de uma temporada agora de frio ou de uma colheita que você fez, a planta está um pouco desanimada, você pode usar o adubo que você tiver seguindo a orientação que está no rótulo, ou, como muita gente gosta de fazer, os nossos clientes aqui da loja, usar esterco de gado curtido. Você pega a sua pazinha da Merax novamente, vai soltar a terra ou o substrato, né, remexendo. Aqui não tem muito espaço porque o vaso é pequeno. Só para você entender, em vez de chegar e só colocar, né, só jogar o esterco aqui por cima, eu solto um pouco a terra, jogo o meu esterco, remexo um pouco mais e rego, aí já facilita o entrosamento do esterco com a terra que já estava no vaso. Quase que eu ia me esquecendo de um ingrediente super importante na mesa de muitos brasileiros, que é a pimenta. Quando você vai usar a pimenta numa receita, a gente costuma cortar, retirar sementes e descartar e usar só a parte carnudinha ali da pimenta, né? Se você pegar essas sementes, deixar em cima de um papel toalha secando por 1 ou 2 dias e depois jogar na terra, ou simplesmente, se não der tempo de fazer isso, pode abrir, tirou a semente, já joga num vasinho ou num canteiro, com sorte, depois de algum tempo, vai brotar. O mais correto seria espalhar as sementes da pimenta na terra e cobrir com uma camada bem fininha, com um pouco mais de terra e regar. Claro que às vezes dá tempo de fazer isso, às vezes não dá. Então eu vou deixar isso por sua conta. Aquela diquinha extra da pimenta também, né, que a gente tem que aproveitar para falar. Evite colher a pimenta puxando dessa forma para sair só o fruto. O legal, vou pedir para o Rafa chegar bem pertinho, é cortar com cabinho. Isso ajuda a manter a saúde da sua pimenteira. Eu espero que essas dicas tenham te ajudado e te estimulado a começar em um cantinho de temperos. Caso você não seja inscrito no nosso canal, já faz aqui sua inscrição e deixa um like nesse vídeo. Agora, se você quer colaborar mesmo com a gente, compartilhe nas suas redes sociais que alguém pode aí despertar, né, se despertar para esse gosto por cultivar temperos frescos em casa. Fique com esses aromas, com essas dicas e com o meu muito obrigado!